Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje reunidos, em nome do Cristo. Que Jesus nos abençoe, que nós nos sintamos abraçados pela espiritualidade amiga da casa e, mais especialmente, pelo próprio Cristo, que com certeza se encontra, como ele disse, onde houver 2 ou mais em meu nome, ali estarei. Então tenhamos a certeza de que contamos com a digníssima presença de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com a escala da casa, coube-nos falar hoje sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. Então ele começa falando sobre as 3 revelações que aconteceram ao longo dos tempos. Primeira revelação, através de Moisés. O Antigo Testamento. Era aquele testamento onde tudo era imposto, onde o Deus era um Deus vingador, um Deus punitivo, um Deus vingativo também. E tudo era pelo medo. E nós vamos ver no decorrer que era pela necessidade da época. A segunda revelação nós tivemos com o nosso Mestre Jesus. O Novo Testamento. Um testamento baseado no amor, um testamento baseado na mansidão, na paz. E a terceira revelação nós tivemos através da espiritualidade e foi codificada, foi reunida, foi compilada por Kardec. E é o que nós estudamos até hoje, que veio nos esclarecer, não mudou em nada, mas veio nos esclarecer as outras revelações. A primeira revelação de Moisés foi dividida em 2 partes. A lei de Deus e a lei civil ou disciplinar. Até mesmo pela necessidade da época, foi subdividida a lei de Deus, a lei divina, que é eterna e imutável. Eternamente, a lei do bem, a lei do amor, a lei de justiça e de caridade, ela vai permanecer. Aconteça o que acontecer, essa é a lei de Deus, eterna e imutável, através dos 10 mandamentos. Está lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos, Moisés recebendo diretamente as instruções de como nós devemos proceder, de como nós devemos agir e de como nós devemos ser. Então vamos ver rapidamente sobre os 10 mandamentos, porque depois nós vamos ver de uma forma mais aprofundada. Primeiro, não adore outros deuses, adore somente a mim. Segundo, não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo, desculpe. Quarto, honra teu pai e tua mãe. Quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Sétimo, não roubarás. Oitavo, não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Nono, não desejar a mulher do próximo. E 10º, não cobiçar as coisas alheias. Essa, a lei divina e imutável. E a lei mosaica, que é uma lei transitória, foi adaptada pela necessidade da época. Um pouco, vamos usar o termo entre aspas, um pouco menos civilizado do que na época de Jesus Cristo, na época futura, onde ele veio pregando o amor, embora as dificuldades, mas já foi mais fácil do que na época de Moisés. Então, era uma lei transitória, se adaptava à necessidade da época. Seria como o nosso Código Civil. Ele vai se adaptando conforme vai havendo necessidade. Ele vai sofrendo alterações, ele vai sofrendo modificações de acordo com as épocas da humanidade. Então, esse seria o caráter transitório dessa lei. Após Moisés, veio a segunda revelação. Lei de amor, justiça e caridade. Com nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso mestre, nosso guia, nosso modelo. E ele nos disse, não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão, antes que tudo o que está escrito na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto.
Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Então ele deixa bem claro que ele veio simplesmente fazer cumprir a lei de uma forma amorosa, de uma forma pacífica, mostrando-nos o Deus Pai misericordioso, o Deus Pai amoroso, o Deus que não pune, o Deus que não vê as nossas faltas, que vê o nosso potencial de nos melhorarmos, que vê o nosso potencial de amor, que vai dentro de cada coração. Não mais aquele Deus, você não faça isso porque Deus castiga. E muitos de nós ainda ouvimos isso na infância, porque ficou muito arraigado. Algumas doutrinas ainda pregam esse Deus. Graças a ele, hoje nós sabemos que isso já ficou lá atrás. Realmente houve essa necessidade. Moisés não tinha outros caminhos na época. Então ele precisava de uma lei enérgica, que é a lei mosaica, para que se cumprisse a lei divina, através do medo, através da imposição, através da ameaça. E Jesus veio nos mostrar o quê? Que a preocupação era essa, que ele mudasse tudo. E ele nos mostra o quê? Não vim para mudar nada. Vim simplesmente para se fazer cumprir. Porque nós sabemos que pelo medo, pela repressão, nós não conseguimos fazer bem feito. Proíbe alguma coisa. Quantas vezes nós vamos ao médico, um exemplo bem do nosso dia a dia, e perguntamos, não vai dar dieta? E o que ele responde? Não, porque assim é mais difícil de você comer o que não pode. E nós sempre vivemos assim. É do ser humano. Parece que a gente gosta de contrariar. Então, havia necessidade dessa lei punitiva. Jesus veio para quê? Para abrandar os nossos corações. Também em Mateus 22, de 36 a 38. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E aqui eu vou fazer uma pausa. De todo o teu entendimento. Por que Jesus nos falava por parábolas? Porque a cada um era dado conforme a sua necessidade, conforme o seu alcance, conforme o seu entendimento, conforme o seu grau de amadurecimento. Então, aquele que ainda precisava daquela lei punitiva, Jesus não veio para derrogá-la. Ele simplesmente veio para abrandá-la, para mostrar que existia a outra face, como ele nos disse. A face do amor, a face da mansidão, a face da humildade. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus veio o quê? Simplificar todos os mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se o nosso próximo, mais próximo de nós, somos nós mesmos. Então ele veio pregar, desde aquela época, o alto amor, o alto respeito, o alto perdão. Que cada um respeite o seu grau de evolução. Que nós entendamos que somos falhos, que somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. E que saibamos perdoar as nossas faltas e seguir em frente. Mesmo tropeçando aqui, caindo ali, mas nunca permanecendo no chão. Foi isso que Jesus veio nos dizer de uma forma mansa, de uma forma humilde. Não se sabe de Jesus ameaçando. Não se tem notícia. Jesus tinha valores morais tão elevados que um simples olhar era suficiente para coibir alguma coisa. E era assim que ele agia. Existe uma definição de Públio Lentulus, uma carta que ele envia, definindo Jesus Cristo. E o que mais chama a atenção não é a forma física com que ele descreve Jesus, mas a impressão que causa. A impressão do olhar, a impressão da face, a impressão do proceder. Então Jesus, ele não pregava, ele era, ele é, ele vivencia através de nós.
Quantos de nós ainda espera a volta de Jesus? Ele sempre está voltando através do nosso proceder, através do nosso comportamento, através da nossa fé. E somos nós os responsáveis por essa volta. Olha a responsabilidade que nós temos por conhecer essa lei. E a terceira revelação que veio esclarecer as outras duas, Kardec através da espiritualidade. Espiritismo, o Consolador prometido. Quantos de nós, hoje em dia, adentramos essa doutrina maravilhosa pela dor e entendemos como mais justo esse nome, Consolador? Porque essa doutrina, antes de esclarecer, ela consola. Ela consola porque ela não esconde. Ela consola porque ela nos mostra o porquê. É a fé raciocinada. Ela nos mostra que nós não nos separamos dos nossos entes queridos. Jesus pregou o amor e ele continua. Então nós não temos que nos desesperar. E a maioria de nós só entende isso quando adentra a uma casa espírita, quando adentra a doutrina espírita. Então que nós possamos sempre ser gratos a essas 3 revelações, porque são elas que nos sustentam hoje em dia no bem, no amor e que nos dão a vida. O Espiritismo é a ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. Por que ciência? Porque ciência é a busca da comprovação dos fatos. É a busca da comprovação ou da negação dos fatos. E Kardec, hoje nós sabemos, que ele não se contentava com uma simples comunicação. Ele compilou inúmeras comunicações sobre o mesmo tema, de variados médiuns, de infinitos lugares do mundo, porque ele queria comprovação. Ele não queria passar um sistema dele, um sistema de um médium. Então chegavam a Kardec inúmeras comunicações do mundo espiritual sobre o mesmo assunto. E o trabalho dele era reunir, um trabalho abençoado, um trabalho exaustivo. E ele se propôs a fazer. E hoje nós estamos aqui agradecendo, homenageando essa decisão de aceitar. Porque ele foi perguntado, como nós sabemos, se ele aceitaria essa incumbência. E ele não se furtou, mesmo sabendo as dificuldades. Então, essa ciência que nós temos hoje, para explicar fatos miraculosos, como a gente vê em a Gênese, os milagres de Jesus explicados de forma científica, de forma inteligível, de forma que nós possamos crer com fundamento, que é o nosso papel. Nosso papel não é estar duvidando, mas nosso papel é estar pesquisando. Nós recebemos o dom da inteligência, então é para usar. A gente costuma brincar, a cabeça não foi feita só para separar a orelha, é para pensar. Então que nós possamos usar o nosso raciocínio para buscar a verdade. E graças a Deus, temos encontrado dentro da doutrina espírita. O Espiritismo é a aliança da ciência e da religião. E nós vamos ver por quê. A ciência é a prova material, é a comprovação dos fatos. Kardec ia em loco. Ah, tem as mesas girantes. Ele ia ver. Ele não ficava só no diz que me disseram. Ele participou de reuniões, como nós sabemos. Ele participava desses momentos e buscava as comunicações. Então, é uma ciência, porque ele tinha provas do que era dito. E é uma religião, porque prega moral. São os valores morais. E é o que há de mais perfeito, porque hoje nós sabemos que devemos ser bons. E por que devemos ser bons? Nós sabemos, quanto tempo nós falamos assim, até para os nossos pais. Eu não pedi para nascer. E hoje nós sabemos que não é isso.
Não só nós pedimos, quantos de nós imploramos pela bendita oportunidade da reencarnação? Nos comprometemos e às vezes pedimos até mais do que aguentaríamos. E a misericórdia divina, nós não sabemos do que ela nos livrou. Mas aí nós recebemos algumas provas, muitas expiações e reclamamos. Por que que Deus fez isso comigo? Hoje nós não temos mais esse direito. Hoje nós já devemos nem somente a fé raciocinada, a fé vivenciada. Então vamos estudar um pouquinho mais profundamente os 10 mandamentos. Vamos ver por que Deus nos mandou esses 10 mandamentos. No livro Lições de Filosofia do Direito, está escrito o seguinte: são interdependentes e complementares as noções de direito e de torto. Por muito que pareça extraordinário, o direito é essencialmente violável e existe por graça de sua violabilidade. Se fosse impossível o torto, desnecessário seria o direito. Se nós fôssemos anjos de candura, haveria necessidade dos 10 mandamentos? Não. Os 10 mandamentos só existem porque existem os 10 desejos. E isso dito por um doutor em psicologia. E Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, no livro Quem Ama Não Adoece, ele fez o seguinte comentário: por isso nunca foi necessário um 11º mandamento, exortando a não lamber o chão, porque os homens não querem mesmo fazê-lo. Então nós sabemos que existem os 10 mandamentos, porque existem os 10 desejos, existem as 10 tendências, existem as 10 vontades. Primeiro mandamento. E nós vamos observar quantos mandamentos, eu até grifei aí, destaquei. A palavra não. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Nós batemos no peito e temos até dozinha. Nossa, como o povo era atrasado, fazia um bezerro de ouro e adorava. Mas será que nós estamos tão longe disso? Será que nós não estamos adorando, idolatrando um jogador de futebol? Será que nós não estamos idolatrando o cantor da moda? Um sistema, um palestrante, um entrevistador fraterno? E nós não estamos nos reportando mais a essas criaturas do que a nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes nós colocamos Kardec, com todo respeito a ele, e nos esquecemos que Kardec, ele foi um maravilhoso compilador das verdades espirituais que vieram esclarecer a doutrina do Mestre Jesus, que amorosamente veio nos trazer a revelação de Deus. Então, em primeiro lugar, adorar a Deus. Tudo parte de Deus. O nosso Criador. Jesus nos disse: vós sois deuses. Nos respeitemos, mas adoremos ao nosso Criador. E a mais ninguém. Adorar, louvar, glorificar. Sempre nos lembremos disso quando estivermos mais preocupados com casa do que com causa, com pastor, padre, palestrante, do que com a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui com esclarecimento suficiente para cumprir esses mandamentos, de uma forma amorosa e sem coação. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E isso é o que nós mais fazemos. Quantos de nós, com todo esse conhecimento, fala: olha lá, Deus está vendo. Então nós já somos criaturas cândidas, puras e boas. Não nos vingamos mais, não desejamos mais o mal a ninguém, porque Deus está vendo. Isso não é pronunciar o nome de Deus em vão? Por quê? Porque nós estamos transformando ele em nosso secretário vingador.
Eu não faço, mas Deus vai fazer por mim. Ele é justo. Quando eu digo Deus é justo, é porque ele tem que pensar igual eu. Então, o que nós falamos? Seja feita a vossa vontade, se ela for igual à minha. Se Deus pensar igual a mim. E nós ainda tropeçamos. Na verdade, nós não tropeçamos mais em muros, mas em pedregulhos, todos os momentos. E são esses pedregulhos que nos devem chamar a atenção. Porque quanto mais nos for dado, mais nos será pedido. E nós estamos recebendo tanto. Terceiro mandamento. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. E esse dia do sábado deu polêmica até mesmo na época de Jesus, quando ele curou no sábado. E se nós formos a fundo com respeito a todas as doutrinas que pregam a santificação do dia do sábado, não trabalhar no dia do sábado, porque é cada um conforme a sua necessidade, o seu grau evolutivo. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada um está exatamente aonde e da forma que precisa estar. O que nós podemos entender hoje sobre esse dia do sábado? Sábado é o 7º período da semana, já que nós gostamos de codificar tudo em tempo, em períodos definidos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no livro dos Espíritos, nos fala sobre o trabalho. Nos fala o quê? Que nós devemos trabalhar e nós devemos ter o momento de repouso. Só que não é repousar simplesmente colocar o pezinho para cima, não. Nossos momentos de reflexão, os nossos momentos de doação, fora do nosso trabalho remunerado. Esse sábado, ele simboliza o final de um período de trabalho. O período onde nós devemos parar, descansar de uma forma produtiva. Higiene mental através de boas leituras, através de bons filmes, através de assistir palestras. É esse o nosso descanso. O nosso repouso físico, o nosso repouso espiritual. Nosso respeito e nosso entendimento àqueles que acreditam que o sábado é o dia após a sexta-feira. Só que nós já sabemos que é o período após o nosso trabalho de todos os dias, o trabalho remunerado. Nós precisamos desse período, porque senão nós vamos estar visando somente o quê? Somente os valores materiais. E a família, e a nossa espiritualidade. Nós vamos desenvolver, nós vamos trabalhar quando? Apesar de que somos espíritos o tempo todo, sabemos disso. Mas enquanto trabalhamos de uma forma remunerada, muitas vezes deixamos de lado essa parte, esse desenvolvimento espiritual. E eis aí, lembremos-nos desse descanso após o trabalho. Honra teu pai e tua mãe. Vejam bem que o 4º mandamento não nos diz, ama teu pai e tua mãe. Ele diz, honra teu pai e tua mãe. E como que nós podemos honrar os nossos pais? Sendo aquilo que eles nos ensinaram. Agradecendo a eles pelo dom desse corpo que nos possibilita a evolução espiritual. Isso é honrar. É merecer o respeito deles, eles estando aqui conosco ou em outro plano. Amá-los, a maioria, a grande maioria de nós consegue. Mas honrá-los, quantos de nós já consegue? Quantos de nós consegue que eles sintam cumprir a minha missão? Isso é honrar os nossos pais. Não matarás. Esse aqui eu vou dar uma puladinha, porque depois a gente vai ver mais profundamente um pouquinho. Não cometerás adultério. E quando se fala em adultério, a maioria das pessoas leva só para o lado da traição matrimonial, a traição de um casal. Adulterar é falsificar. Ele não especificou. Não cometerás adultério. Não falsifique a verdade. Quantas vezes nós adulteramos a verdade para nos beneficiarmos? Quantas vezes nós damos a nossa versão dos fatos? Isso é adulterar. Aí nós nos colocamos, não, eu sou fiel. Fiel a quem? Somente aos encarnados?
fiel à doutrina de Jesus, fiel aos ensinamentos de Jesus, ou nós estamos adulterando a todos os momentos? Principalmente com o compromisso quando nós falamos a palavra de Jesus. Quantas vezes nós adulteramos? Vejam bem, nós que estudamos um pouco, nós sabemos que nós poderíamos abrir uma portinha e fundar uma religião. Com o que nós sabemos, adulterando muito pouco a verdade. Mas nós sabemos do nosso compromisso. O nosso compromisso é dar de graça o que de graça estamos recebendo. Então é trabalhar nessa seara, não pedindo mais nada, somente agradecendo. E sendo o máximo fiel que conseguimos. Não roubarás. Nossa, eu não pego nada de ninguém. Graças a Deus, sou uma pessoa do bem. Mas quantas vezes eu roubo a paciência de alguém? Quantas vezes eu roubo a tranquilidade de alguém? Quantas vezes eu roubo a dignidade de alguém com uma simples palavra? Quantas vezes eu roubo o tempo de alguém? Quantas vezes eu roubo a minha dignidade ao me colocar em determinadas situações que eu já sei que eu não deveria estar? Então, nós ainda roubamos, sim. E nós devemos refletir o que é que eu estou fazendo. Eu não vim aqui para isso. Mas é muito fácil a gente olhar os 10 mandamentos ao pé da letra. Praticamente a gente não faz quase mais nada disso daqui. Só que a gente faz quase tudo. Não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Esse aqui ninguém faz. Isso nós temos certeza. Maravilha. Ninguém mais levanta falso testemunho. Gente, e o falso testemunho não é eu chegar e dizer para alguém, olha, fulano lá fez isso. Não. É eu pensar mal do outro. Porque nós sabemos hoje a força do pensamento. Nós sabemos que pensamento é energia. E se nós pensamos o mal de alguém, se nós inferimos sobre uma situação, se nós julgamos e principalmente quando condenamos, nós estamos levantando sim um falso testemunho. Porque mesmo que a outra criatura esteja equivocada, não é problema nosso. Ela vai responder pela sua responsabilidade. Então, quem somos nós para julgar? O que Jesus disse para a mulher adúltera? Se nem eles te julgaram, eu não te julgarei. E nós colocamos a toga e vivemos julgando a torto e a direito, inclusive a nós mesmos. Nos respeitemos, nos amemos, nos perdoemos e vamos seguir em frente. Não desejar a mulher do próximo. Desejar, gente. Desejar. Desejar é querer para si. Desejar é cobiçar. Desejar é querer posse. As pessoas ainda, infelizmente, e quando eu digo as pessoas, eu me incluo. Nós ainda não entendemos o que é o amor com A maiúsculo, o amor incondicional pregado por Jesus. Então é muito difícil as pessoas encararem uma amizade verdadeira. É cobiça, é desejo. Nós não estamos julgando, nós não estamos inferindo, nós não estamos condenando. E será que nós sabemos o que é o amor? Somos todos aprendizes. Vemos o outro a partir das nossas lentes, como diz Joana de Ângeles. Se eu julgo alguém, eu devo ficar com a orelhinha em pé. Porque se eu acho que alguém é capaz de fazer, é porque eu sou capaz de fazer. Então fiquemos bastante atentos a isso. Desejar é querer para si, é querer tomar posse, é querer possuir. Amar é diferente. Nós viemos aqui para amar indistintamente, para amar a todos. Quando proferimos o Pai Nosso, o que é que nós dizemos? Pai Nosso. Nesse momento, nós estamos assumindo a paternidade de Deus e assumindo
a humanidade como os nossos irmãos. Então, o nosso dever é o quê? Amá-los, indistintamente. Não confundamos amor, não confundamos amizade com traição, com desejo. Às vezes, é a nossa cabeça que está um pouquinho poluída. Vamos fazer uma higiene mental. Vamos lembrar de santificar o sábado. Vamos lembrar. Boas leituras. Higiene mental. Vamos refletir. Se ainda não conseguimos, porque às vezes a gente acha assim, meditar é ficar lá numa posição de lótus, completamente zen, sem pensamentos. Não. Meditemos sobre as nossas dificuldades. A maioria de nós não consegue esvaziar o cérebro e fazer aquela meditação que se recomenda, de Buda, principalmente dos hindus. Mas meditemos na nossa situação atual. Como estamos? Meditemos sobre os mandamentos. Meditemos sobre a palavra de Jesus. Que não é uma imposição, são conselhos. Essa é a melhor forma de meditação. Vamos escolher, ou ao levantar, ou antes de deitar, ou no momento mais apropriado do dia. Não, hoje eu resolvi estudar o primeiro mandamento. Como que eu estou hoje? Não, eu acho que hoje eu estou precisando do outro mandamento. Vamos fazer esse exercício. A Bíblia é um livro que nunca vai ficar, entre aspas, caduco. É sempre atual. Depende de nós a interpretação. Hoje nós estamos aqui debruçados sobre o Evangelho de Jesus, tentando entendê-lo. Ele já passou aqui há quase 2000 anos. E nós ainda estamos tentando entendê-lo. Praticá-lo, Deus sabe quando. Então que nos debrucemos com amor, com confiança, com fé, de que a espiritualidade maravilhosa nos ajuda a partir do nosso interesse, a partir da nossa disposição. Senhor, que queres que eu faça? Digamos isso nas nossas orações. Como na prece de São Francisco, fazei-me, Senhor, um instrumento. Que sejam esses os nossos pedidos. E não pedidos materiais. Claro, precisamos viver, precisamos comer, precisamos vestir, morar. Mas isso nós já sabemos que é o essencial por um período muito curto. Somos espíritos eternos. E é nessa vida eterna que nós devemos nos concentrar. Não cobiçar as coisas alheias. Nada impede, aqui ele não diz não admirar, não querer igual. Ele diz não cobiçar as coisas alheias. E essa daí, gente, cobiça, filha da inveja, neta do egoísmo, bisneta lá do orgulho. Nós queremos simplesmente tudo. E quantos de nós ainda fica mais triste se o outro tiver do que se a gente não tiver? Às vezes eu não quero ter, eu só gostaria que o outro não tivesse. Lembra lá dos trabalhadores da vinha? Combinou-se um salário. Mas eu não quero mais o meu salário. Eu quero o salário do outro. Porque ele está levando vantagem, quem tem que levar vantagem sou eu. Mas se está errado, se eu estou olhando, se eu estou criticando o outro, mas se fosse eu, não tinha problema. Então nós ainda cobiçamos sim a posição do outro, os bens do outro, e às vezes até a elevação espiritual do outro. E respeitemos a nossa evolução. Nós estamos exatamente como necessitamos. Não fiquemos estagnados. Mas respeitemos o nosso estágio evolutivo. A natureza não dá saltos, nós já sabemos disso. E se nós tentarmos, vamos dar um salto maior que as pernas. E será que vamos conseguir? Diz que a vida espiritual é como a corrida de São Silvestre. Os maratonistas que estão acostumados, aqueles de primeira linha, eles ficam lá no pelotão de frente, tranquilos. Eles sabem que eles vão vencer, eles treinam. Aí tem aquele inúmeros que vão lá com a mãozinha, com o chapéu enfeitado, roupas pesadíssimas, mas eles querem o quê? Aparecer para a mídia. E a hora que dá a largada, o pelotão de frente, o pelotão dos campeões, vai o quê? Naquela marcha. Eles não mudam. E nós, né?
Os espíritas que querem evoluir rápido, nós vamos correndo atrás na ânsia de passar na frente deles. E a gente consegue. Só que aí, então eu pego, me dá 10 trabalhos da casa. Você só faz isso? Nossa, eu venho de manhã, de tarde, de noite, eu faço tudo. Mas aí chega um ponto que eu não dou conta mais de nada. Olha lá o maratonista. Ele até passa, o que está lá na frente tem certeza do que está fazendo. Ele treinou para aquilo. Ele respeitou as etapas. Então ele deixa o outro passar. Porque ele sabe que o outro vai cansar. Não está preparado para aquilo. Não está naquela fase. Que nós não sejamos esses espíritas, e principalmente esses cristãos maratonistas de mídia. Que nós saibamos respeitar o nosso estágio, que nós saibamos respeitar a nossa condição, a nossa velocidade e cada etapa. Agora vamos lá para os 10 mandamentos. Vocês se lembram que eu deixei de lado o não matarás. E vamos estudar um pouquinho esse texto, Lei e Vida, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Porque quando fala, não matarás, diz a lei, o que é que nós pensamos? Graças a Deus, não somos mais aqueles bárbaros, até canibais, que matavam o semelhante, que às vezes devoravam o semelhante. Graças a Deus, não somos mais. Somos verdadeiros anjos. Não matamos mais. Às vezes ainda sacrificamos o animal, mas é para comer. Tem um motivo. Então nós não matamos. Seguimos a lei. Olha o que Emmanuel nos lembra. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos semelhantes. Não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Quantas vezes nós matamos a boa vontade de alguém quando dissemos, não vai dar certo, não está certo, nossa, eu sei fazer melhor, deixa que eu faço. Não, mas eu estou sendo bonzinho. Será? Será que nós estamos sendo bonzinhos ou impacientes com o estágio do outro? Será que nós não estamos, de alguma forma, matando, frustrando esse semelhante? Frustrando um trabalho que está nascendo, um trabalho que está gestando? Então, nós ainda matamos, sim. Só que matamos e não nos atentamos para isso. Colocamos a pose de bons moços. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade, no fundo, não é a mesma na experiência de cada um. Quantas vezes nós nos pegamos, investidos de um poder de aconselhar, não faça isso, não é por esse caminho. Principalmente, gente, a gente tem um exemplo bem claro, quando nós adentramos a doutrina. E é até normal, porque a gente se deslumbra com tanta facilidade de entender, com tanta explicação, com tanto consolo. Aí a gente quer pegar o outro e forçar. Não, você vai ser espírita. É a etapa dele. Não, mas a minha doutrina é boa porque ela não manda fazer isso, não manda fazer aquilo. Tudo me é permitido, nem tudo me convém. Nós sabemos o que devemos fazer. Nós sabemos o que podemos fazer. Podemos tudo. Devemos? Aí é com cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando que de criatura para criatura difere a face do êxito. Quantas vezes nós achamos que é a nossa profissão a que faz sucesso? E quantos pais querem obrigar os filhos a seguirem o mesmo caminho? E nós não estamos, de alguma forma, matando essas criaturas? Nós não estamos destruindo a coragem dessas criaturas lutarem? Muitas vezes nós nos investimos de bonzinhos e vamos tentar resolver um problema. Vamos ser responsabilizados. Se colocamos alguém nos nossos ombros e carregamos,
vamos ser responsabilizados pela atrofia das pernas dele. Eu sei, não sou mãe biológica, mas acredito que nenhuma mãe quer ver um filho sofrendo, batendo cabeça. Mas é o crescimento dele. Ele tem que passar por essa experiência. Se não for agora, nós já sabemos que vai ser mais tarde. Vamos ficar um pouco na retaguarda. Eu estou aqui. Lembra daquela música? A oração? Senhor, aqui é o Zé. Quer dizer, não precisa de mais. Eu estou aqui. Filho, eu estou aqui. Pai, eu estou aqui. Mãe, eu estou aqui. Vai viver tua vida. Eu vou estar aqui na retaguarda. Que a gente costuma brincar. Se quebrar, eu vou estar aqui para ajudar a recolher os caquinhos. Mas deixemos quebrar. Não aniquilarás com inutilidade o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Quantas vezes nós, e vou voltar lá no não roubarás, nós roubamos o tempo dos outros. E valorizamos o nosso. Não, eu não tenho tempo, eu sou uma pessoa muito ocupada. E quantas vezes, com 1 segundo de atenção, nós podemos evitar tanto sofrimento? Então saibamos valorizar esse tempo. Saibamos retornar os telefonemas que recebemos. E isso vamos em ações práticas. Quantas vezes uma criatura que nos liga está desesperada? E quantas vezes, gente, ela nos liga para fofocar? Mas é o estágio dela. É só a gente não se envolver. Não, eu não quero mais conversar com fulano porque ele fofoca. Eu já não fofoco mais. Eu estou me levando. Quem se eleva será rebaixado. Então vamos ouvir, vamos respeitar. Se eu não quero mais para mim, eu não sou obrigada a fazer. Não mate o seu irmão. É o estágio dele. Já pensou se alguém necessitar de soro, por exemplo? E a gente fala, não dá soro, não. Já vai logo para uma cirurgia. E a criatura desencarna na cirurgia. Nós não queimamos a etapa? Deixa, vamos passar. Vamos respeitar. Não vamos matar. Não extinguirás a afeição na alma alheia, porquanto ignoramos, todos nós, com que instrumento de amor e sabedoria divina, a sabedoria divina, pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Quantas vezes nós nos colocamos de posição de angariar desafetos? E nós não estamos matando essas criaturas, matando esse afeto que elas têm por nós, quando temos atitudes rudes, quando temos atitudes de superioridade, quando as afastamos de nós. Então pensemos nisso. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando-se que as estradas para Deus obedecem a estruturas e direções que variam aos infinitos. Só existe uma religião, é o amor. Não interessa a casa onde ele é pregado. Não interessa a doutrina onde ele é pregado. Religião, religação com o mais alto. A religião é o amor. Então, se alguém ainda necessita, quantas vezes nos pegamos falando, tal doutrina não deixa cortar os cabelos. Nossa, são irmãos que ainda necessitam. Quantos freios nós ainda precisamos? Mas nós nos atentamos ao que o outro necessita, porque nós já passamos, nós já estamos elevados. Então deixemos a cada qual a sua necessidade. Reflitamos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente, não matarás. E eu vou pedir licença a vocês, para dar uma voltadinha aqui, rapidamente. Observar os 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nãos. E apenas 2 conselhos. Por quê? Porque não adore outros deuses. Não adore, porque nós já adoramos. Não pronunciará o nome, porque nós já pronunciamos. Não matarás, porque nós ainda matamos. Não cometerás adultério, quantas vezes cometemos. Não roubarás, roubamos. Não levantarás falso testemunho, levantamos. Não desejar a mulher do próximo, desejamos.
Não cobiçar as coisas alheias. Cobiçamos. O que nós ainda não fazemos? Lembrar do nosso descanso. E ele nos aconselha. Honrar pai e mãe. E ele volta a nos aconselhar. Então, tudo que é punitivo, tudo que não é conselho, é porque nós ainda fazemos. E eu quero aqui agradecer a oportunidade, a atenção de todos, encarnados e desencarnados, e propor que nós façamos essa reflexão todos os dias de nossa vida. Que Jesus nos abençoe. Um feliz 2015, 2016, uma feliz eternidade a todos nós. Muito obrigada.